Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou fazendo aqui um novo vídeo para tratar de um assunto que, ao meu ver, já era para ter sido encerrado. Se o vídeo aparecer alguns barulhos, é que eu estou dentro da minha casa, aqui não tem acústica, né? Aquela proteção acústica. Pode ser que apareça alguns barulhos no vídeo, tá bom? Me perdoe. Então, eu venho aqui para tratar de um assunto que já era para ter sido encerrado, mas infelizmente não. Essa briga dura por séculos, mas é algo que a gente como cristão verdadeiro tem que se levantar e defender, né? A palavra de Deus diz lá em... Deixa eu abrir aqui a Bíblia. ACF, tá? ACF. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, desculpe, capítulo 3, versos 15 ao 17. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Isso é importante, tá? Verso 17. Porque melhor é que padeçais, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então, é diante dessa palavra que eu me levantei, né, e escrevi um artigo um pouco longo, a gente vai demorar nesse vídeo, tá? O artigo é longo, que eu escrevi, para tratar desse assunto, que vai falar sobre o batismo. O batismo. Vou falar sobre o batismo infantil e a forma de como é feito esse batismo, né? Como é administrada o batismo, tá? Então, não a forma como é administrada o batismo infantil, fique claro isso, mas a forma como deve ser administrado o verdadeiro batismo. É o assunto que a gente vai tratar. Nós, irmãos, como cristãos batistas, devemos defender, né? Como Cristo não, eu errei aí, tá? Nós, como cristãos batistas, devemos defender a nossa convicção e fé, embasados nas Escrituras, somente nas Escrituras e em toda a Escritura, né? Só a Escritura, mas toda a Escritura. Não forçando um texto a falar o que queremos, e muito menos, irmãos, criando pontes para tentar harmonizar certas doutrinas que as Escrituras não ensinam. Doutrina essa que a gente vai falar aqui do batismo infantil. Pois bem, o motivo desse vídeo, irmãos, é defender o que os batistas creem em relação ao batismo. Não irei falar sobre qual o significado do batismo, mas existe, né? Pois existem milhares de estudos sobre essa doutrina aí no YouTube, enfim, no Google, tu bota lá no Google, você pergunta lá que vai sair um monte de estudo, aí vocês procuram lá. Não falarei sobre o significado do batismo.
E durante esses dias agora, esse assunto que nunca se encerrou, conforme eu falei no início, ele voltou à tona novamente, pela boca e mente de quem? Dos credo batista? Não, dos pedo batista. É eles que estão incomodados, como sempre tiveram, incomodados com os credo batistas, né? Então, eles se incomodam ainda hoje, né? Eu não tenho visto nenhum credo batista falando dos pedo batista, né? Enfim, mas se tem alguns, eu ainda não vi. Existem livros que eu vou indicar no final de credo batista, e sim, credo batista, e escreveram livros refutando essa doutrina errada do pé do batismo, tá? Aí no final eu vou indicar alguns livros para que, caso vocês queiram se aprofundar, leiam, tá bom? Mas vamos lá. Então, eles nos acusam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? De sermos opositores da palavra de Deus, por causa da nossa convicção do batismo, né? É uma acusação grave, porém carece de provas. As provas que eles apresentam é muito superficial, irmãos, muito. E são falácias, né? São falácias que eles apresentam ali e acaba sendo até ridículo isso, né? Em certo ponto. Então cabe ao acusador, que são eles, o ônus da prova. Não há, eles não têm esse ônus, ok? E um desses acusadores, é aí que eu vou chegar ao ponto aqui, um dos pontos que eu quero tratar, um desses acusadores, ele usa escrito extra-bíblico, o que é pior, o que piora a coisa, né? Além de ser ruim, já piora que ele não usa a Bíblia, ele usa escrito extra-bíblico, né? Como o que Calvino disse, ele usa as Institutas de Calvino, trazendo isso para os nossos dias hoje. Veja bem, meus irmãos, eu tenho as Institutas. Tá aqui, ó. Eu tenho essa aqui, ó, que é a edição clássica, que é do latim direto para o português. Essa aqui, ó, é a edição clássica da Cultura Cristã, editora. E tenho essa aqui, ó, que é da mesma editora, só que uma outra tradução que não é tão boa. Ok? E entre elas mesmo, elas têm alguma diferença. Enfim, não vou tratar disso aqui. O trato aqui é que eu possuo, já li as Institutas 2 vezes. Uma nessa edição da capa vermelhinha e a outra nessa edição da capa violeta, que é a clássica. Prefiro essa, indico essa, tá bom? Essa é melhor. Enfim, li, estudei e quando chega na questão do batismo ali, né, que Calvino vai tratar, ele erra. Simples assim, irmão. Calvino era homem igual a nós, igual a gente, igualzinho. Com falhas. O homem tem em falhas. E Calvino, não desmerecendo a obra dele, que eu gosto, né? Na maior parte da obra dele, ele acerta, sim. Mas na questão do batismo, né? Na opinião, né? Na convicção batista, ele errou. Tá? Ele errou. Torcendo alguns textos para conformar o pensamento dele, que era pedobatista. Aí ele torce alguns textos ali, força, né? Não é que torce, ele força ao texto falar aquilo que está em conformidade com o pensamento pedobatista dele. Mas nós temos que ver o contexto histórico daquela época.
Não é século XXI. Calvino estava no século XVI. Existia um grupo que se chamava, que deram o nome deles de anabatistas, né? Eram vários grupos com esse nome, né? Eles eram sectários e eram hereges, né? A gente tem, se os irmãos pesquisarem aí depois, o incidente lá de Münster, na Alemanha, foi uma tragédia. Aquilo lá foi feito pelos anabatistas radicais, né? Eram os extremistas, né? Como se fosse hoje, eram fanáticos. Então, aconteceu isso. E aí, esse cidadão aí, que acusa, colocou aí na rede social um pequeno artigo ali, pequeno mesmo, com Calvino falando sobre os anabatistas e ele trazendo para o dia de hoje, para os batistas, como fizeram lá atrás. Eu vou contar a história aqui. Fizeram lá atrás também, comparando nós batistas com aqueles anabatistas, justamente por causa do batismo, ok? Mas, pelo amor de Deus, né? Esse era o contexto histórico ali. Vamos para a história agora? Vou deixar um pouco Calvino aqui, depois a gente volta nele, tá? Que eu vou ler o que esse opositor aí falou sobre nós usando as institutas, o que Calvino escreveu ali. O troço é grave, por isso que eu me levantei aqui. Até então eu não dava tanta importância sobre esse assunto, porque tá séculos isso e não vai chegar a canto nenhum, mas ele nos acusou de algo muito grave e eu, como batista, como cristão batista, eu estou me levantando em defesa da nossa fé. Vamos lá. O que os anabatistas tinham em comum com os batistas? Somente o batismo. A parte do batismo ali, talvez do governo de igreja também, entendeu? E mais nada. E mais nada. Nós não somos associados. Muita gente fala que nós viemos do batista, não. Do anabatista, não. Existe hoje, irmão, grupos. Vocês podem pesquisar aí. Igrejas anabatistas. Aqui no Brasil tem. São igrejas calmas. Não sei se são cristãs, enfim, isso não me cabe, mas elas estão aí. Não são radicais. Crê no Deus Trino, crê nessas coisas todas, né? Na salvação em Cristo, enfim, eles estão aí ainda, mas não são esses radicais aqui do século XVI, ok? Vamos lá. Então, os batistas chamados naquela época, preste atenção nisso, de batistas particulares, estavam sendo acusados de práticas hereges que os anabatistas faziam. A gente vai chegar lá dessas práticas. Quais eram essas práticas, né? E aí, né, nesse tumulto aí, já no século XVII, né, isso perdurou, os batistas se levantaram, sete igrejas, com seus pastores ali, se levantaram para fazer a primeira confissão de fé de Londres, feita em 1644. Foi a primeira vez, foi antes até da Declaração de Savoy e antes da Confissão de Fé de Westminster. Foi antes. 2 anos antes da Confissão de Fé de Westminster. Então, eu vou ler aqui uma parte dessa história que está no livro de James Renihan, que vai falar sobre é um livro que comenta, é um comentário da Confissão de Fé de 1644 Batista, tá? É um comentário, tá aqui o livro, é esse livro aqui, do Dr. James aí. O nome do livro vem da cultura, da
editora Estandarte de Cristo, muito boa, recomendo muito, que vocês vão lá, tem muita coisa boa lá, tá bom? É o pastor William, que é o presidente lá, o cabeça lá, então, muito, recomendo, tá? E aí nós temos aqui esse volume 1, tem o volume 2, que é o da Confissão de Fé, são dois, é um combo, né, com 2 volumes, né? Um da Confissão de Fé de 1644 pelo mesmo autor, tá? E um da Confissão de Fé de 1689. Então, nesse livro, nesse primeiro livro aqui, nesse primeiro volume, que nós chamamos aqui de Simbologia Batista, desculpe, ele vai fazer uma breve exposição da Confissão de 1644. Aí tem uma declaração aqui na própria confissão, tá? É de domínio público, tá? Vocês podem tirar em PDF aí pela internet. O nosso irmão James, ele fala assim na página 41 desse livro. Um dos principais objetivos ao publicar a Confissão de Fé em 1644 era negar qualquer vínculo com os anabatistas continentais. Eram esses anabatistas radicais, ok? Isto é evidente se apenas alguém der uma olhada na página do título que diz, né? Na página, logo no início da confissão, tem uma página que vai ter uma declaração lá. E diz assim, ó, a confissão de fé daquelas igrejas são comumente, embora falsamente, chamadas de anabatistas. O prefácio no início da confissão identifica o problema. Então eles estão falando aqui, ó, a confissão de fé daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas que são comumente, embora falsamente, chamadas de anabatistas. Então eles não estavam se desvinculando desse nome que deram a eles, né? Se desvinculando disso. Aí eles fazem uma declaração aqui, eu vou ler agora. Não duvidamos de que parecerá estranho a muitas pessoas que, sendo nós, frequentemente, olha só, o que os batistas já naquela época eram chamados. Chamados de hereges e semeadores de divisão. Ousamos aparecer publicamente como agora fizemos. Não é de causar espanto para qualquer pessoa atenta às acusações graves que são feitas contra nós, não apenas pelo mundo que não conhece a Deus, mas também por aqueles que se consideram grandemente injustiçados se não forem vistos como as pessoas mais dignas da Igreja de Deus e sentinelas da cidade. De quem que ele estava falando? Dos pedobatistas. Dos pedobatistas ali, da Igreja Reformada ali, que estava querendo aparecer mais do que os outros. Acusando-nos de defender, olha as acusações, meus irmãos. Olha as acusações. É sério. De defender o livre-arbítrio, o cair da graça, de negar o pecado original, de rejeitar a magistratura e de nos recusarmos a ajudá-los. Então, isso tudo eram acusações feitas aos de Batista por causa dos anabatistas, que faziam todas essas coisas. Isso era mentira. E como é hoje, tá? Ele continua, seja com nossas ajuda, né, no caso, seja com nossas pessoas ou nossas posses, em qualquer um de suas ordens legítimas, bem como de realizar atos indecorosos, ao administrar a ordenança do batismo, o ataque era o batismo, atos que nem sequer deveriam ser mencionados entre cristãos. Então, eram acusações graves que eram feitas. Então, irmãos, diante disso, esse moço que nos atacou lá, ele foi 2, tá? 2. Ele foi mais grave porque ele chegou ao ponto de usar a Instituto ao invés da Bíblia, né? Então aí eu
Então, esse moço, ele faz a mesma coisa que os pedobatistas fizeram no passado, nos acusando de coisas que são mentiras. Irmãos, simplesmente essas pessoas desconhecem a história dos batistas. Elas simplesmente desconhecem. Elas procuram coisas que não são verdade. Porque naquela época nós já éramos acusados falsamente de algo que a gente não praticava. Entendeu? Não praticava. Aí ele continua aqui na página... Não, deixa... Daqui a pouco eu vou ler a página 42, senão eu me perco aqui. Vamos lá. Então, irmãos, percebam que os nossos ancestrais batistas não se calaram diante de uma acusação falsa como essa. Eles não se calaram. Eles escreveram. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu escrevi, tá? Escrevi aqui e estou usando os meios que nós temos hoje, que é a internet, para que, se Deus assim permitir, a minha voz chegue até os ouvidos desses opositores, né? E eles se arrependam do que eles estão fazendo. É um meio que nós temos hoje de nos defender, né? Antes eles escreviam, como também hoje a gente escreve, mas além da escrita nós temos esse veículo hoje que é a internet, que é rápido, né? Então eu estou usando desse meio para defender. Defender o quê? A nossa convicção e fé. É essa a defesa, tá? E foi feito ainda, irmãos, uma revisão em 1646, no mesmo ano da Assembleia de Westminster. Por que foi feito isso? Porque foi feito em resposta direta a acusações feitas contra a primeira edição, a de 1644, por um membro da Assembleia. Por um membro da Assembleia. Daniel alguma coisa o nome dele. Eu não botei aqui porque não é relevante, ok? Aí sim, no mesmo livro, eu vou ler o que aconteceu lá. Aqui está o nome dele, eu vou falar aqui. Olha aqui, ó. A revisão de 1646 foi uma resposta direta às acusações feitas contra a primeira edição de 1644 por um membro da Assembleia de Westminster, chamado Daniel Fitley, bem como vários outros, né? Não só ele parece que estava encabeçando, como outros também, né? Ele fez uma crítica específica sobre 6 áreas que considerava errôneas. E os batistas responderam com sua revisão. Eles revisaram e responderam a eles. Em ambos os casos, as versões da primeira confissão de fé de Londres, de 1644, eram tentativas de evitar críticas e se colocar dentro da corrente principal da vida da igreja inglesa. O que os batistas estavam falando? Nós somos irmãos. Não sou contra vocês, não. Não sou anabaptista, não sou herege, não sou radical. Não creio nas coisas que eles creem. O que nos diferencia é o batismo. Se isso está incomodando vocês, e é o que incomoda eles hoje também. Esse foi o ataque que a gente sofreu lá na rede social. Foi até no Facebook, tá? Uma terceira edição foi impressa em 1651 e uma outra em 1652. E mais uma, essa da Escócia, em 1653. Então, tem várias edições feitas aí. Os irmãos podem ir na internet, que está lá de domínio público lá. Se não acharem lá, vai no site do Estandarte de Cristo, que lá tem de graça. Não paga nada. Agora sim, dito isto, né, a história, vamos voltar para as institutas.
Olha o que Calvino escreve, né? Nessa instituta que o nosso acusador, né? Ele usa essa aqui que, segundo os próprios editores dela, não foi muito boa. Vamos lá. Página 171 do volume 3 dessa edição aqui. Vai falar sobre o batismo infantil. Tá aqui, ó. Batismo infantil aqui. Tá? Diz Calvino. Alguns espíritos, olha só. Ele estava atacando os anabatistas, presta atenção nisso. Alguns espíritos mal intencionados se levantam contra o nosso hábito de batizar crianças, como se essa prática não tivesse sido instituída por Deus, mas se tratasse de algo inventado pelos homens recentemente, ou ao menos pouco tempo depois dos apóstolos. Em face disso, achamos que, por dever de ofício, é preciso confirmar e fortalecer nesse ponto as consciências fracas e refutar as falsas objeções dos enganosos oponentes, com as quais eles poderiam perverter a verdade de Deus no coração de pessoas simples, não suficientemente preparadas para contestar suas astúcias sutis e hipócritas. Calvino chama os anabatistas de demônios, né? Aqui ele está falando sobre a questão do batismo. E aí esse moço lá usa esse texto para nos acusar, nos chamando de pervertidos, né? De que nós temos astúcias, né? A gente sabe quem é o astuto, né? É a serpente, né? O diabo é o astuto. E chamando de hipócritas, que seriam, no caso, a gente sabe que essa expressão vem lá dos fariseus, né? Enfim. E ele usa desse argumento fraco, superficial, e que carece de uma comprovação bíblica forte. Não tem. E aí ele usa a boca de homem, não a boca de Deus, para nos acusar. Percebo que esse acusador, irmãos, ele se prevalece de escritos humanos para nos acusar de algo que é pertencente às escrituras, de algo de Deus. Olha a mistura que ele faz. Falta de argumentos e provas bíblicas são tão escandalosas e escassas, nesse caso, gerando um desconforto desnecessário. Era desnecessário ele colocar isso, tornar isso público, né? Mas parece que quer aparecer. Para mim é isso. Enfim. Por isso, irmão, que os católicos dizem que entre nós mesmos não há união e nem consenso. Os católicos falam isso, que a gente, os protestantes, os evangélicos, né, não há união, não há consenso entre nós. É por causa disso aqui, porque pessoas mal informadas têm se levantado, desconhecendo a história de um grupo, para fazer falsas acusações, né? Calvino usa a circuncisão, irmãos, para validar o batismo infantil. O grande problema dessa suposta que ele faz uma substituição, ele não, né? Todos pedobatista, né? Mas eu estou falando de Calvino, que ele usou os escritos de Calvino. Então, dessa suposta substituição é que a circuncisão era feita na etnia, ou seja, na nação de Israel.
era feito na nação de Israel. Antes que eu continue aqui, deixa eu ler um trecho aqui sobre que ele vai falar, que ele diz aqui nessa instituta aqui, a clássica, volume 4. Volume 4, na página 329. 329, ao qual ele vai falar assim: mais uma vez, certos espíritos frenéticos têm perturbado gravemente a igreja. Quase a mesma coisa de lá, né? Em nosso tempo, por causa do pedobatismo. E mesmo agora, não deixo de produzir tumultos, nada posso fazer senão adicionar aqui um apêndice com o fim de restringir sua fúria. Então ele vai falar que chama dos que são opositores de furiosos, entre outras coisas. O texto é grande, eu não vou ler todo, mas que ele vai falar sobre isso e vai defender. E nessa defesa dele, ele usa era onde o ponto que eu queria chegar, ele usa a circuncisão. Todos eles usam, né? Aí eles vão nesse rio aí desviado, né? Então, irmãos, a circuncisão ela era feita na nação de Israel, no povo, na etnia. Quem cria em Deus e quem não cria era circuncidado para permanecer dentro do povo, dentro da nação. Senão era expulso. Quem não fosse não entrava. E quem tivesse lá e permanecesse lá e não fosse circuncidado, era até morto, irmãos. Tinha que ir embora, não podia ficar ali. Entende? Então, era uma obrigação do povo de Israel. Não lembra do fato dos filhos de Moisés, que eles não eram circuncidados? Entende? E aí ele teve que circuncidar. Deus parou eles que ia matá-los. Ia matá-los. Aí circuncidou eles, os filhos de Moisés. Então é isso. Era para permanecer dentro ali daquela aliança. Dentro da aliança ali, dentro do povo, da etnia. Não tinha nada de espiritual nisso. Tá bom? Era um selo, era um sinal. Era um sinal. Aqueles que criam, ok. Mas os que não criam, né? Eles tinham que permanecer ali. Até os estrangeiros que habitavam no meio deles. Lembra do caso lá da filha de Jacó que foi violentada por um príncipe lá de um povo? E aí os irmãos de Jacó falam: vocês têm que se circuncidar para fazer parte do nosso povo. E eles aceitaram. Era uma armadilha, mas eles usaram a lei, né? E os caras não eram crentes. Ninguém era crente ali. Ninguém era cristão daquele povo, não cria em Deus, né? Ninguém. Entende? Então, era a forma que eles tinham que estar ali. O batismo é feito naquele... Aí vem o batismo. O batismo, hoje, né? O batismo, na nova aliança, é feito naquele que professa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Filho de Deus, e o Cordeiro de Deus, que morreu em sacrifício por nossos pecados. Entendeu? É diferente. Você tem que professar. Você tem que crer no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador e como o Cordeiro que tira os seus pecados. Foi sacrificado. É diferente daquilo que tinha lá na antiga aliança, tratando de circuncisão. Era outra aliança. Ok? Há uma grande diferença aqui. Eles vão dizer que não. Que há uma continuidade. Eu vou chegar lá. Nós, batistas particulares, nesse tempo, nessa era, chamados de batistas reformados, isso é um assunto, um artigo para outro vídeo também, que nós temos sofrido um ataque dessa situação de reformados. Isso pode ser que eu faça um vídeo sobre isso ou não.
Enfim, mas isso é um assunto que eu não vou falar agora. Estou falando sobre batismo, ok? Nós nos fundamentamos somente nas Escrituras, né? Sola a Escritura. E em toda ela, toda a Escritura. Onde as Escrituras se calam, nós também nos calamos. Por isso, não batizamos crianças, porque elas ainda não têm o discernimento das coisas. Não têm. Elas não confessam, não professam a Cristo como Senhor e Salvador. Não tem. Elas não têm ainda esse discernimento. Filho de cristão não dá o direito a ele de ser cristão. É isso que os pedobatistas fazem. Não dá esse direito a eles. Não tem como. O filho não herda a fé dos pais. A fé, irmãos, é concedida por Deus. Por isso é um dom do Criador. Vejamos lá em Efésios 2:8, olha o que vai falar, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Entende? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então é Deus quem dá a fé para que a pessoa creia. Ele está falando, o capítulo ali vai falar que ele nos vivificou através da fé. Nós, irmãos, nascemos em iniquidade. Segundo a Bíblia nos diz e nos afirma, né? O lance é eles negarem esses textos todos. Eles vão ter que negar. Ah, não é bem assim, né? É como então? Vamos lá. Salmos 51:5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, irmãos, nós, desde o ventre da nossa mãe, nascemos, quando a gente está lá, já estamos em iniquidade. O pecado já está em nós, só ainda não se manifestou, mas já está em nós. Entende? Então não há como a gente se arrepender do pecado no ventre, recém-nascido. Não há. E com 4 anos, com 5 anos, não tem como, não há discernimento nisso. Tem que ver arrependimento de pecados. Para ser salvo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Então, irmãos, quem nos coloca na aliança, nessa nova aliança, agora, quem nos coloca ali é o próprio Deus. Sempre foi Ele, né? No aprisco dele sempre foi Ele, desde lá do Antigo Testamento. Porém, era permitido lá que entrasse outros, mas não entrava no aprisco, né? No aprisco espiritual de Deus. No reino dos céus, eles não entravam. Só entravam aqueles que eram eleitos, que criam realmente em Cristo. Mas aqueles que não criam e queriam fazer parte do povo, eles se circuncidavam. Aqui na nova aliança, não, você tem que crer. Mesmo que você minta, né? A gente não sabe. Aí alguém vai falar, mas tem gente que é batizado e não é salvo. Sim, tem um monte aí. Porque eles estão mentindo. Mas eles estão professando. Quem vai arcar com essa consequência é eles. A consequência de mentir, né? No ser verdadeiro, o crer deles. Ok? Então, mas a necessidade de professar mas lá na antiga aliança, bastava você se circuncidar e obedecer à lei, né? Que era impossível, né? Enfim, vamos lá. Então, quem coloca os seus dentro da aliança, dentro do reino, né, no caso, é o próprio Deus. O homem, meus irmãos, não tem esse poder e autoridade para fazer isso. E o que os pedobatistas fazem?
Eles estão usurpando este poder. Isso é muito grave. Uma vez que Deus nos coloca na sua aliança, é impossível de nós sairmos dela e de quebrarmos ela, como fez o antigo Israel. Pois quem nos garante essa impossibilidade de quebra e de saída é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do nosso Senhor Jesus, porque ele nos comprou com seu sangue. Não foi, Pedro vai falar, não foi por prata nem ouro, mas foi com sangue. E esse sangue da nova aliança, derramado, vertido no madeiro, pelo nosso Senhor Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito dessa nova aliança, irmãos. Então, quando um pedobatista introduz o seu filho nessa aliança que foi feita com o sangue de Cristo, e mais tarde, esse mesmo filho que foi colocado quando bebê, lá nessa aliança, esse filho não é um eleito, ele sai da aliança, ele quebra, né? Aí ele quebra, né? E aí como é que fica a cara do pedobatista? Acho que nem queima, né? De vergonha, né? Devia queimar. Porque existe milhares de casos de filhos de cristãos que o pai, a mãe e a igreja colocou nessa aliança e eles saíram quando houve discernimento deles, eles saíram. Diz a idade da razão, né? Eu não sei quando é isso, mas eles falam isso, a idade da razão. Dizem que... E aí tem milhares de casos que essas pessoas saíram da aliança. E aí isso é um problemão. Porque é impossível sair dessa aliança. Por que eles saíram? Isso é fácil de responder. Porque não foi Deus que colocou eles na aliança, foi o homem. Então é a aliança de Deus? Não, é a aliança do homem. É isso. É a aliança do homem. Essa criança não era um eleito. Ser filho de cristão não te torna cristão. O que te torna cristão é você ser um eleito do Senhor. É a eleição, não ser filho de cristão. Não. Se for assim, meus filhos, meus netos, seriam todos cristãos, e não são, infelizmente. Oro pela vida deles, para que Deus possa ter misericórdia deles, possa alcançá-los como me alcançou, para que eles se tornem cristãos. Mas antes disso, ainda não são, ainda não. Mas eu tenho a esperança que venham a ser, porque eu oro pela vida deles. Essa é a minha esperança. Mas eles têm certeza que os filhos deles são. Aí tem uma idade, acho que é com 12 anos, se eu não me engano. Eles vão lá na frente lá da igreja deles e eles professam a fé. Eles batizaram alguém que não era cristão, irmão. Entende? Eles tomaram uma autoridade que não competia a eles, de adentrar alguém dentro da aliança de Deus. Quem faz isso é o próprio Deus, através de Cristo, com a morte de Cristo, com o sangue de Cristo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. Entende? Homens falhos. Irmão, não há continuidade nessa questão do antigo Israel, da antiga aliança, que eles falam que há uma continuidade, a circuncisão e o batismo. O batismo substitui a circuncisão. Isso não tem prova disso. Não tem prova. Há um novo sumo sacerdote, irmãos, e há uma nova lei. E eles parece que não veem isso.
Vamos lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 7. Eu tô sem pressa, viu? Ou em casa. Aqui, Hebreus capítulo 7, verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou a lei. Aquilo que estava lá foi Cristo cumpriu. O cumprimento está em Cristo. Quando ele encarnou, quando ele morreu, ele cumpriu toda. Ele fala o que lá na cruz? O que ele fala? Está o quê? Consumado. Está consumado. Todas as coisas. Inclusive a circuncisão. Acabou ali, acabou. Essa era a briga de Paulo com os judaizantes. Eles queriam circuncidar. Paulo chega a falar que se ele se deixasse se circuncidar de novo, eles iam cair da graça. Iam cair da graça de Cristo. Está lá em Gálatas. Procure lá, se não me engano, é Gálatas 5, se eu não me engano. Entende? Está lá. Esquece. Percebam, irmãos, que não há como bancar essa continuidade nessa doutrina, nessa questão. Não há como bancar, eles bancam. Eles querem. Mas por que eles bancam? Eles forçam o texto a falar algo que o texto não está falando. Quer ver um outro texto? Que é necessário que você nasça de novo? E aí? Como é que é esse nascer de novo, né? Tá lá em João 3. João 3. Do verso 3 ao verso 8. Diz assim: E Jesus respondeu e disse, ele está falando com o Nicodemos aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é nascer do ventre, né? Que aí o Nicodemos vai dar uma de ignorante aqui. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Se purificar, a água é purificadora, não tem nada a ver com batismo aqui não, ok? É a purificação, a lavagem, né? Não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Viram a nova criatura. E não te maravilhes de ter dito, o necessário vos é nascer de novo. O vento assopra, ó, o Espírito, né? Tá falando do Espírito aqui. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. E ouve. Presta atenção nisso, irmãos. A criança ouve a voz de alguém? Não ouve nem a voz delas mesmo. Elas não têm esse discernimento. São pequenininhas, elas não entendem, elas não ouvem a voz. Elas não ouvem, né? Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É necessário você ouvir. Ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. É assim que nós somos convencidos, que o Espírito nos convence do pecado e da justiça. É assim que nós somos convertidos, ouvindo a palavra de Deus. As crianças não têm essa capacidade. Não tem. Tem que nascer de novo. É necessário. E quando isso ocorre? Quando elas começam a discernir todas as coisas. Mas nós, irmãos, batistas, reformados, cremos que o Senhor Deus,
que é rico em misericórdia, de acordo com a sua eleição, salva crianças que morrem na infância. Sim, nós cremos nisso. Eu vou ler ali a nossa confissão e vocês vão ver. Cremos que de um modo sobrenatural ele regenera e as toma para si. Deus é capaz de todas as coisas, irmão. Então nós cremos que de uma forma sobrenatural, se uma criança eleita no Senhor, ela morre, Deus regenera ela ali de uma forma totalmente sobrenatural, sem que ela seja batizada, sem que ela professe a fé, né? Sem que ela entenda isso, mas ele toma ela para si. Isso é que os batistas creem. Vejamos o que a nossa confissão diz lá no capítulo 10, no parágrafo 3, sobre as crianças eleitas. Diz assim: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito. João 3,8. Que opera quando, onde e como lhe agrada. Assim também ocorre com todas as outras pessoas eleitas, que são incapazes de serem chamadas externamente pelo ministério da palavra. Externamente. Que são incapazes de serem chamadas externamente pelo ministério da palavra. Elas são incapazes disso. Quem dá essa capacidade? Deus. Delas ouvirem. Tem que ouvir, irmão. O Senhor Jesus, em vários textos, ele vai falar assim: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Entende? Então, esse chamado, né, a gente está lá no chamado eficaz, é necessário que a pessoa ouça. E é através da palavra que ela vai ouvir. Porque elas estão incapacitadas de Deus. Abre os ouvidos dela para que elas ouçam. Essa é a eleição. Somente os eleitos serão salvos. Somente os eleitos. Ok? Então, nós não cremos que as crianças vão para o inferno, irmão. Se alguém falar isso é falácia, é mentira. Estou desmentindo aqui agora. E a nossa confissão fala sobre isso. Porque batismo não salva ninguém. O ato de ser batizado fisicamente nas águas ali não é salvatório. Não é. Quem salva é Deus, quem salva é Cristo, o sangue dele, aí sim. Agora, a consequência da nossa salvação é esse ato, né, essa obrigação, esse dever que nós temos de ser batizados. Aí é uma consequência, né? É um dever dos salvos, vamos falar assim. É um dever dos salvos ser batizado. Dos que professam a Cristo, dos que creem em Cristo, dos que confessam ao Senhor como Senhor e Salvador. Entende? Outro ponto aqui, irmãos, dito isto, né? Outro ponto a ser tratado é a forma de como o batismo deve ser administrado. Só existe uma forma, não existe outra, que é com água e por mergulho nessa água. Não é por aspersão, nem jogar um pouquinho aqui, como eu já vi, e nada disso. Isso é uma forma errônea de se batizar. E esse batismo é invalidado. A pessoa não foi batizada. As pessoas que vêm, se chegarem aqui na nossa igreja, falando que foram batizadas desta forma, ou quando criança, a gente vai batizar elas verdadeiramente. A gente não rebatiza ninguém, ok? A gente faz o batismo certo. Quando a gente vê que o batismo delas foram errado, a gente faz o certo. Que aquele batismo foi invalidado. É inválido, não serviu para nada. Entende? A gente não rebatiza ninguém. A gente faz o batismo que é certo, que é válido perante as Escrituras. Né? E é por imersão, por mergulho, né? Por mergulhar na água.
Olha o que diz a nossa confissão de fé acerca do batismo, né? Está lá na nossa confissão, essa de 1689, ok? A imersão ou mergulho da pessoa em água é necessária para a devida administração desta ordenança. É uma ordenança. E nós temos 2 textos aqui, como exemplos, né? Exemplificando como é a forma real de batismo nas Escrituras. Mateus 3,16. Mateus 3,16 diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Subiu da água. Então ele estava mergulhado na água, né? Alguns vão falar, irmão, chegam ao ponto de falar que ele foi batizado no Jordão, né? Então, ali, João Batista estava com uma canequinha e Jesus entrou e jogou água na cabeça dele. Alguns chegam ao ponto de falar isso. É inacreditável. A Bíblia fala que ele subiu da água, ele emerge, né? Sai da água. Ele saiu da água ali. Ele foi mergulhado. Ok? E João 3,23. Se o batismo era por aspersão, essa forma que eles falam, que pode, né? Então tem alguma coisa errada. Para que água? Para que tanta água? Né? Para que tanta água? João 3,23 vai dizer assim: Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então havia o quê? Muitas águas. Para que muitas águas? Né? Se bastava jogar um pouquinho aqui. Então, cai por terra toda essa invenção deles. E eu estou terminando aqui, irmãos. Chegamos ao final desse vídeo, tá? Desse informativo, dessa defesa, né? Da nossa convicção e fé como batista reformado. Eu espero, irmão, ter passado a mensagem de acordo com as Escrituras, não por tradições de homens falhos, e sim pela verdade que há nas Escrituras Sagradas. A defesa aqui é feita com amor e mansidão, como eu li o primeiro texto lá de 1 Pedro 3. Pois, irmãos, eu não odeio a nenhum desses opositores. Pelo contrário, a minha oração é para que Deus possa abrir o entendimento deles e vejam a verdade revelada que está nas Escrituras. Irmãos, os 2 lados não podem estar certos. Tanto o lado credo batista que é o nosso, quanto o lado pé do batista que é o deles. Os 2 não podem estar certos. Não há 2 formas de batismo. E nem pessoas que podem ou não ser batizadas. Só quem pode ser batizado é quem confessa a Cristo. Quem crê. Aí pode ser batizado. Somente aquele que crê. Ok? Lógico, o cara pode mentir lá na hora. Isso é óbvio. Mas ele falou, eu creio. Tá bom, então seja batizado. Eu não conheço o coração de ninguém. É Deus quem vai julgar todas as coisas, ok? Então, os 2 não estão certos. Alguém está errado. E eu quero acreditar que eles estejam errados. E que eles possam se arrepender. E vir para a verdade, né? Para a verdade, que é a nossa oração. Eu não sei, irmãos, como isso será tratado por Deus lá no final, não sei. Como Deus vai tratar essa questão, não sei. Eu não sou Deus. Mas de uma coisa eu sei, né? Que nós devemos defender aquilo em que acreditamos ser a verdade. E façamos isso submissos ao crivo da palavra de Deus. Façamos isso tendo a Bíblia como a nossa suficiente palavra, que vai
determinar todas as coisas. E a gente faz isso. Dessa coisa eu sei. E, por final, eu quero fazer uma indicação de alguns livros para que aqueles que queiram se aprofundar, comprem e leiam. O primeiro livro é da editora Estandarte de Cristo, desculpa, a qual eu indico muito. É o livro do Gary Crampton. Ele era um pedobatista e ele vai contar aqui a história. Ele fazia parte da igreja presbiteriana, eu acho, que ele fala da confissão de Westminster, ok? Então, ele era pedobatista e passa a ser credobatista depois que ele examinou, ele fala aqui que ele examinou melhor as escrituras. Aí ele virou credobatista. É esse livro aqui, ó. Gary Crampton, do pedobatismo ao credobatismo. Uma crítica aos padrões de Westminster sobre a doutrina do batismo. Está aqui, subtítulo. E aqui o símbolo da Estandarte de Cristo. Esse aqui é o Gary, ok? E ele é escritor, apologista e pastor. É isso, tá bom? Outro livro que eu recomendo muito, eu já li 2 vezes, estou para ler uma terceira, é o livro do pastor Jeffrey Johnson, também da editora Estandarte de Cristo. Aqui, esse aqui. A Falha Fatal, olha só o nome, da Teologia por Trás do Batismo Infantil. Irmãos, é um livro esclarecedor. Esclarecedor. Comprem. Nesse ponto aqui, ele acertou. Ele fez um outro livro que eu li também sobre eclesiologia, que eu não gostei muito. Ele não foi muito bom ali, não. Mas aqui, ele acertou. Tá bom? Aqui é os fundos dele, ó, a parte de trás, Estandarte de Cristo, ó, tá? Vale muito a pena, cada centavo investido. O outro é esse aqui, ó. Batismo, a porta de entrada na membresia da igreja. Escrito por Bob Jameson, pela editora Fiel. Também muito bom. Eu recomendo demais. Ele vai falar que o batismo é onde a fé se torna pública, né? É você aparecendo ao mundo que você crê em Cristo, né? Crê no Senhor Jesus. Essa é a forma, né? E as crianças não podem fazer isso, né? A forma é que o batismo é onde a fé invisível se torna visível pela primeira vez. Está aqui, tem algo escrito aqui, eu não vou ler para não tomar mais o tempo. Muito bom também, recomendo. E um outro que eu ainda não li, estou querendo ler, mas parece ser bom também, por causa dos autores, editado por Thomas Cherney. Acho que é assim que se fala, Thomas, editado por Thomas, né? É o pastor Thomas, é um pastor batista. E por um outro aqui, tá aqui o nome deles, ó. Tá aqui, esse aqui. É o Credo Batismo, sinal da nova aliança em Cristo. O Credo Batismo. Pela editora não gosto muito, mas comprei por causa do autor, o Thomas, ele é muito bom. Eu comprei a editora Dois Dedos de Teologia, daquele famoso rapaz aí que é controverso, né? A gente sabe, esse aqui. Enfim, eu não gosto, mas comprei por causa dos autores. Ainda não li, mas eu acho que seja bom. Eu vou ler. Pode ser que eu fale dele mais para frente, que eu não vou ler agora. Eu tenho uma fila, né, de espera
de livros, então ele é um dos que está na fila. Então, assim que eu ler, pode ser que eu venha aqui e fale dele, tá bom? Mas recomendo também porque está falando do batismo, do credo ao batismo, né? Para que a gente tenha um conhecimento melhor sobre essa doutrina ao qual nós batistas somos acusados injustamente, com acusações graves, né? Foi feita lá no século 17 e agora sendo feita por esses séculos todos, né? A gente sempre tem recebido, isso é um tipo de perseguição, viu, irmãos? É um tipo de perseguição. Rapidamente, tem um canal aí no YouTube, não vou falar por questão de ética, viu que eu não falei o nome da pessoa, não falo. Procurem que vocês vão achar. Então, tem um canal aí no YouTube que o dono do canal é um pastor de uma igreja reformada. E ele diz que ele aceita, olha só, ele aceita o batismo que é feito na igreja católica. Quem chegar lá e falar que já foi batizado pela igreja católica, quando criança, né, ele aceita, ele não precisa ser batizado de novo. Olha o ponto que chegou, e é um cara que é conhecido aí no meio, viu? Não estou falando de qualquer, não estou falando de mim, não, que eu não sou conhecido. Estou falando de alguém que é conhecido no meio, já participou de palestras aí, enfim. É convidado para podcasts, enfim. Esse cara aí, ele falou que em certo vídeo dele, eu falei, caramba. E ele acusa os batistas também de várias coisas. Então, eu tenho me levantado nesta época, né? Hoje é dia 18 de agosto de 2026, ainda estamos vivendo essa perseguição. Agora, um pouco mais velada, ora explícita, como aconteceu aí no Facebook, mas estamos vivendo ainda essa perseguição por causa da nossa convicção, que é bíblica, né? É uma convicção bíblica que nós temos, né? E que eles nos acusam. Tá bom, meus irmãos, eu acabo aqui, termino aqui esse vídeo, que ele sirva de instrução e faça chegar esses vídeos àqueles que são nossos opositores, para eles ouvirem, né? E que façam isso com amor, né? Com mansidão, para que ninguém venha com agressões, né? Contra nós, contra mim, que eu que estou fazendo o vídeo, né? Porque não vou nem ouvir as agressões, né? Mas que eles revisem a sua mente, os seus estudos, para que eles creiam na verdade, tá bom? E essa verdade está revelada nas Escrituras. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima.